A gente sabe, e pelo que você tem contado pra gente, que no início da sua profissão, os analistas do comportamento se dedicavam mais à pesquisa, né? Não havia essa base sólida para a clínica. Então, conta pra gente como foi se adaptar a esse novo contexto. Bem, foi um momento, a questão interessante, porque foi um momento bastante delicado. Quem dominava o conhecimento da análise do comportamento, na verdade, era o meio acadêmico. E o meio acadêmico, de certa forma, relutava vamos dizer assim, em apoiar a passagem dos trabalhos de pesquisa e trabalhos conceituais para a aplicação clínica. A frase típica da época é: isto ainda é prematuro, nós temos que estudar mais a respeito das leis do comportamento, nós temos que aprender mais sobre generalização dos princípios desenvolvidos em laboratório, basicamente com organismos infra-humanos. Nós temos que aprender mais para levar esse conhecimento para lidar com os humanos. Então havia uma clara restrição e até uma censura em relação a este uso, né? Nesse sentido, então, o nosso trabalho no consultório, porque o consultório já estava funcionando. O nosso trabalho no consultório, ele era feito não de forma escondida. As pessoas sabiam que nós estávamos e que existia a clínica. Mas o trabalho em si não era comunicado nos ambientes, vamos chamar assim, acadêmicos, e não eram comunicados nos congressos. Eu me lembro que os primeiros trabalhos que eu levei para congresso, e era o congresso de Ribeirão Preto, da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, esses trabalhos não eram os da clínica, esses trabalhos eram coisas que eu realizava numa instituição para crianças, para pessoas, né, com desenvolvimento atípico. Então, era o tipo de população para o qual os procedimentos da análise comportamental se aplicavam, e não havia nenhuma restrição em relação a isso. Eu estava ensinando crianças com déficit profundo de desenvolvimento a imitar, a começar a falar, a verbalizar, então ali não havia problema. Mas trabalhos da clínica, eles, até por nós, eles eram reconhecidos como trabalhos que não atendiam aos critérios que se propunha um trabalho de análise aplicada do comportamento. Por exemplo, o artigo clássico de Werwolf e Riesling, Algumas Dimensões da Análise Aplicada do Comportamento, era do nosso conhecimento, mas nós reconhecíamos que aquilo que eles estavam aplicando, nós não estávamos conseguindo aplicar no consultório. Nós conseguimos aplicar com a população com a qual nós já estávamos, vamos dizer assim, familiarizados, né? Então, nós próprios tínhamos dificuldade de encaixar o que nós fazíamos na clínica dentro do modelo de análise do comportamento, não é? Havia assim algumas expectativas. Será que nós podemos analisar o comportamento verbal do nosso cliente de clínica para um modelo de análise do comportamento? E o próprio livro Verbal Behavior, de Skinner, ele não era um livro divulgado. E havia, até por parte do pessoal que estava na universidade, uma certa resistência em relação a esse livro, porque ele era considerado um livro assim, naquela época, estamos falando da década de 70, um livro muito teórico, com considerações que não levavam a uma experimentação, eram coisas que o Skinner tinha elaborado, mas isso era mais a cabeça dele, não estava apoiado em pesquisa. Então havia também, até dentro do grupo, uma certa relutância em usar o Verbal Behavior como um livro de referência, não tinha o status que tem hoje, né? Então, esta passagem foi muito complicada. Para você ter uma ideia,
eu diria que muito complicado, envolve 10, 15 ou mais anos para que a gente começasse a elaborar assim, o que nós estamos fazendo pode ser convertido em conceitos e procedimentos da análise do comportamento. Antes disso, foi na verdade uma neblina, uma coisa assim. Nós nos consideramos comportamentalistas, por quê? Porque Pavlov trabalhou com comportamento, Hull era um pesquisador, um teórico da aprendizagem, então nós estávamos, mas não era um modelo, operante. Tanto que a expressão modificação de comportamento, ela não se sustentou. Nós insistimos em usar a terminologia como uma maneira de nos mantermos fiéis à nossa origem, ao nosso treinamento. Mas a modificação de comportamento, ela não se construiu, tanto que hoje ninguém fala que faz modificação de comportamento. O termo terapia comportamental foi ganhando terreno, foi ganhando força, e hoje a gente fala em terapia comportamental, só que agora o termo, ou a expressão terapia comportamental, não mantém a fidelidade conceitual que ela teve no início. Hoje nós falamos terapia comportamental e estamos usando o modelo operante. Isso não foi desde o início, não foi assim, né? Aí a gente começou a fazer algumas generalizações, mostrando que, por exemplo, uma pergunta poderia ser considerada um controle de estímulos, uma análise do terapeuta poderia ser considerada uma consequência, o que o cliente falava deveria ser encarado como uma resposta, mesmo que verbal, como uma resposta, e nós tínhamos a função de determinar o que controlava estas respostas. Então, começou a haver um pequeno ensaio de aplicar a tríplice contingência, né? Então, o que ele falava estava sob controle de um antecedente, que era a minha pergunta. Aí ele falava, eu não sabia o que ele estava falando exatamente, por que ele estava falando? Ele estava falando para obter a atenção do terapeuta, ele estava falando e da verdade emitindo um tato que descrevia a realidade do seu dia a dia, ou ele estava buscando aprovação para atitudes e para comportamentos que ele tinha dentro de casa, na relação com a família. A nossa consequência era uma punição, era um reforçamento, era uma coisa meio assim, já era um modelo incipiente de análise de contingência, mas era bem incipiente, a gente não tinha muito claro isso, né? Eu me lembro que eu comecei aos poucos a observar que treino assertivo tinha uma forte conotação topográfica. A gente trabalhava com esse tipo de comportamento, essa resposta, ela é assertiva, esta é agressiva, esta é inassertiva, mas eram categorias topográficas e não funcionais. Então essa foi uma primeira sacada que eu tive e que já questionava o modelo oferecido pelo Volpe, porque o Volpe ele estava mais preocupado em que, ao emitir uma resposta, a pessoa sofria alterações no seu nível de ansiedade. Porém, não havia uma análise funcional. Então, por exemplo, uma resposta que é considerada inassertiva, na verdade ela pode ser funcionalmente assertiva. E uma resposta assertiva, ela pode ser analisada funcionalmente como uma resposta agressiva para o ouvinte. Então, aí eu já comecei
a me afastar do modelo de Volpe e aproximar mais um modelo de análise funcional. Uma outra coisa também que me chamou a atenção foram alguns escritos do Bandura, que embora não seja um operante, ele é mais da psicologia social, né? E um texto do Baer, ambos analisando em diferentes textos, analisando criticamente a técnica de dessensibilização sistemática. O Bandura, por exemplo, ele fez algumas pesquisas em que ele mostrava que o relaxamento não era essencial para produzir mudanças no comportamento fóbico. Ora, o pressuposto do Volpe é que era necessária a presença de uma resposta que produzisse uma inibição recíproca da ansiedade. Qual seja se o Bandura, nas pesquisas dele, mostra que a resposta que produz a inibição recíproca não é essencial, quebrou a proposta conceitual. Então, eu, no caso, abandonei completamente o uso da técnica de sensibilização e passei a seguir mais uma dica que o Baer deu, que ele diz o seguinte, que a pessoa, ao falar a respeito da sua fobia, ao montar junto com o terapeuta a dessensibilização, a hierarquia de dessensibilização, a pessoa já estava sendo influenciada no seu comportamento verbal. E de uma certa maneira, ele estava sendo modelado a falar e a lidar com a realidade dentro do consultório. Ora, isso não era incompatível com a própria ideia do Volpe, que dizia que a dessensibilização podia ser feita através da imaginação. Ora, o Baer já colocou que o que nós estávamos fazendo era, na verdade, um procedimento operante e não um procedimento de dessensibilização por inibição recíproca. Então, a gente começou a ter acesso a algumas informações que começaram a nortear-nos a respeito da utilização. Então, eu deixei de usar o treino de assertividade como o Volpe usava e comecei a ensinar o cliente a analisar a função do comportamento dele. Quando ele era assertivo, ele estava, de certa forma, reforçando o comportamento do outro. Quando ele estava sendo assertivo, ele estava estabelecendo uma relação onde ambos deveriam ter reforçadores, não só ele. Porque no assertivo eu posso obter o reforço para mim, mas isso será versículo não. Então vamos analisar diferente. Ambos, percebem? Eu já começo a transformar uma resposta que tem, cuja ênfase é estrutural, é topográfica, num desempenho funcional. Então, se vocês atentarem para a minha apresentação, eu diria o seguinte: eu estava sendo modelado pelo que eu produzia nos meus clientes e pelo retorno que eles me davam. E, de certa forma, eu estava sob influência de instruções vindas de autores, por exemplo, o Baer, por exemplo, o Bandura, que foram me inspirando a mudar o meu modo de me relacionar com os clientes e mudando o modo de analisar o fenômeno que estava perante em mim. Então, essa passagem, como vocês estão notando, era uma passagem muito lenta, porque ela não é uma modelagem sistemática. É quase, a gente não gosta muito de usar o termo de ensaio e erro, mas é quase como ensaio e erro. Eu estava sendo, na verdade, tendo o meu repertório de terapeuta, sendo selecionado pelas consequências que produzia. Agora, não só pelas consequências, porque isso demoraria muito, né? Eu também estava sendo influenciado por instruções, por regras, que alguns profissionais, interessante, não de consultório, mas de pesquisa, Bandura e Baer, estavam passando para mim através das leituras.